Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na introdução desta mensagem, quero dizer-vos que todos precisam conhecer Jesus. A última ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de ascender aos céus, após a sua ressurreição, foi a de ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado para todo cristão, até que Jesus volte. Até que Jesus volte, Deus lhe deu esta importante tarefa de evangelizar. A salvação não é só para eu e você. Jesus veio para salvar todas as pessoas de todas as nações. E ele escolheu seus discípulos para serem os mensageiros dessa notícia. E você é um discípulo dele, uma vez que você abriu seu coração e o aceitou como seu Salvador, e é seguidor dele, e aprende com ele constantemente pelos seus ensinos, então você também é um discípulo, e você também tem essa responsabilidade, esta chamada de evangelizar, de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar as boas novas. A ordem, então, de evangelizar não é apenas para pastores, missionários ou líderes consagrados. Cada cristão evangeliza, prega o evangelho na sua forma de ser, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de se proceder. Você está evangelizando. Você está pregando o evangelho, porque você está dando testemunho de Jesus. Alguém olha para você e vê que você é uma pessoa diferente. Então, meus irmãos, você pode e deve participar do plano de Deus para salvar o mundo. Algumas pessoas são chamadas para pregar o evangelho a outras nações. Eu tive o privilégio dado por Deus de pregar o evangelho a mais de 20 nações. Outras pessoas são chamadas para evangelizar apenas na sua terra natal. A missão está em todo lugar. Onde há uma pessoa que não conhece Jesus ou que não se converteu. Por isso, cada cristão deve ficar atento para saber quem é que Deus está colocando no seu caminho para você evangelizar, para você dar o testemunho das verdades do evangelho. Alguém pode dizer: pastor, eu não sei pregar. Mas mesmo se for uma semente pequena, Deus pode usar isso para transformar e libertar uma vida. Ainda que seja um testemunho simples, algo que Deus fez na sua vida, você pode testemunhar. É uma semente pequena, mas Deus pode usar esta pequena semente para transformar e libertar uma vida. Nós precisamos entender uma coisa: mesmo com toda a boa intenção, ninguém pode querer forçar uma pessoa a se converter. Ninguém pode querer forçar uma pessoa
a entregar a sua vida para Jesus. Essa é uma escolha de cada pessoa. A missão de quem prega, a missão de quem evangeliza é apresentar a verdade da salvação e mostrar o amor de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa missão. Aleluia. Essa é a nossa missão. Agora o resto fica entre a pessoa e Deus. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, deu esta incumbência, essa responsabilidade, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, por que devemos evangelizar? Primeiro, devemos evangelizar porque o evangelismo é a visão de Cristo. Diga comigo: o evangelismo é a visão de Cristo. O evangelismo é o quê? A visão de Cristo. Quando Jesus ainda exercia o seu ministério público, em Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo via uma grande multidão. E ele teve compaixão daquele povo, porque ele via aquele povo como ovelhas que não tinha pastor. Então Jesus moveu-se de íntima compaixão, porque era um povo perdido, um povo que andava desgarrado, cada um andava pelo seu próprio caminho como ovelhas sem pastor. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus via a si mesmo como o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus via os campos carentes de obreiros. Por isso ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara para que manda ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Com isto ele estava dizendo: o mundo é grande, o mundo é extenso, a quantidade de pessoas perdidas é muito grande. Faltam pregadores, faltam evangelizadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que levante novas safras de novos obreiros, de novos pregadores, de novos evangelizadores, para que a minha palavra seja propagada, seja divulgada, a fim de que as almas sejam salvas. Jesus via a igreja que mais tarde o sucederia nessa missão. Por isso, quando ele ressuscitou, ele mostra para os seus discípulos que o evangelismo é a sua visão. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com isto é o mesmo que ele estivesse dizendo: evangelismo é a minha visão, pregar o evangelho é a minha visão, alcançar os perdidos é a minha visão, alcançar as almas é a minha visão, libertar aqueles que estão cativos pelo diabo é a minha visão, é a minha visão. Aleluia. Ei, você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Então devemos evangelizar, primeiro, porque o evangelismo é a visão de Cristo. Por que devemos evangelizar? Número 2, porque o evangelismo é a prioridade de Cristo. Diga comigo: é a prioridade de Cristo. Então o evangelismo é o quê? A prioridade de Cristo. Cristo considerava
seu primeiro dever alcançar os perdidos. Isto fica bem claro em Lucas capítulo 19, versículo 10, quando Jesus disse assim: eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Quando Jesus disse eu vim para salvar aquele que se havia perdido, é o mesmo que ele estivesse dizendo: a minha prioridade é salvar, a minha prioridade é evangelizar. Em Mateus capítulo 5, versículo 1, ele ensinava para que pudesse entender os mistérios do seu reino. Ou seja, ele ensinava o povo para que o povo pudesse entender os mistérios do seu reino. Em Mateus no capítulo 8, ele curava para alcançar o povo e aumentar-lhe a motivação para que buscassem a salvação. Quando ele curava, quando ele expulsava demônios, quando ele libertava aquela gente durante o seu ministério público, ele estava fazendo isto para alcançar o povo e aumentar-lhe a motivação para que o povo buscasse a salvação. Ou seja, ele usava a cura, os milagres como uma isca para que o povo almejasse a salvação, porque a prioridade dele é a salvação, a prioridade dele é alcançar as almas. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ele pregava para que o povo se arrependesse. A sua primeira mensagem foi de arrependimento, quando ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a sua mensagem era de arrependimento. Ele pregava para que o povo se arrependesse. Por quê? Porque o pecado precisa primeiro ser reconhecido, depois confessado e depois abandonado. Ele pregava para conscientizar o povo de seus pecados. Quando o povo estava consciente do seu pecado, então ele dizia: eu vim para perdoar. Se vocês me aceitarem a minha mensagem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Xande clama laba xandarai, aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele queria e conscientizava o povo de seu pecado para libertá-lo de seu pecado, para que o povo fosse salvo. Então esta continua sendo a missão de Jesus e deve ser a missão da igreja. Por que devemos evangelizar? Número 3, porque o evangelismo é a paixão de Cristo. Diga comigo: o evangelismo é a paixão de Cristo. O evangelismo é o quê? É a paixão de Cristo. O coração de Jesus ardia pela salvação. Ele dedicou-se a essa tarefa de dia e de noite. Se você ler a biografia de Jesus, os 4 evangelhos de Jesus, você vai perceber que o coração dele ardia pela salvação do mundo. Ele dedicou-se de dia e de noite nesta tarefa de anunciar o evangelho do reino. Quando você lê Mateus 4:23, você vai ver que ele percorria todas as cidades e aldeias a fim de alcançar o maior número possível de pessoas perdidas,
pessoas carentes de salvação. Ele se desgastava para mostrar ao povo o caminho certo. Essa paixão o levou à cruz. Quantas vezes os homens da lei chegaram para ele dizendo: você não pode pregar o que você prega, você não pode dizer o que você diz. Mas ele insistia e pregava, porque ele dizia: eu vim para isso. Mas isso vai te levar à cruz. Não me importo com isso. Isso vai levar você a morrer, a ser torturado. Ele não estava preocupado com isso. Ele dizia: eu vim para isso. Ele se desgastava para alcançar o maior número de pessoas possível. Ele se desgastava. Essa paixão o levou à cruz. O levou à cruz. Mas mesmo lá na cruz, depois de crucificado, ele ainda pregava o evangelho. Ele ainda tinha força de dizer: Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, você pode glorificar o nome dele? Então, meus amados irmãos, por essas razões e outras, evangelismo deve ser o desafio da igreja hoje. A pregação do evangelho deve ser o desafio dos pastores, dos obreiros, dos missionários e da igreja na sua totalidade. Se você prestar bem a atenção, nós precisamos glorificar a Deus, porque o Brasil é um país em que nos dá a liberdade de pregar o evangelho. Mas se você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo atualmente, você vai chegar a uma conclusão que começa um esquema maligno e diabólico para calar a igreja, para calar os pregadores. Começa uma perseguição camuflada para calar a igreja, para calar os pregadores do evangelho. É só você prestar atenção, é só você prestar atenção. Há um esquema montado, há projetos de lei preparado, engavetado, esperando o momento de ser sancionado para calar a igreja, para calar os pregadores. Satanás, ele não está quieto, ele está agindo, ele está trabalhando. Mas aconteça o que acontecer, o evangelismo, pregar o evangelho, sempre será o desafio da igreja até que Jesus volta. Será o desafio da igreja até que Jesus volta. Aleluia. Jesus enfrentou a oposição. Os discípulos enfrentaram a oposição. E muitos deles morreram selando a sua fé com o seu próprio sangue. Porque queriam calar as suas bocas. Mas eles não se calaram. Selaram sua fé com o seu próprio sangue. É bom que nós nos conscientizemos disso. Pregar o evangelho, continuar evangelizando, sempre foi e sempre será o desafio da igreja. O meu desafio, o seu desafio, o desafio dos pregadores, daqueles que pregam o evangelho com comprometimento. Prega o verdadeiro e genuíno evangelho, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que tem a unção para despedaçar jugo. Aleluia. Jesus Cristo deixou
o exemplo e a ordem para evangelizarmos o mundo. Ele nos deixou o exemplo e a ordem para evangelizarmos o mundo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para isto, nós precisamos entender que esta foi e sempre será a visão de Cristo. Foi e sempre será a prioridade de Cristo. Foi e sempre será a paixão de Cristo. Se evangelizar sempre foi a visão, a prioridade e a paixão de Cristo, então evangelizar tem de ser sempre a visão, a prioridade e a paixão da igreja. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Não se preocupe com aqueles que resistem. Não vamos nos preocupar com aqueles que resistem à palavra, com aqueles que resistem o evangelho. Porque a nossa missão é só falar, pregar, mostrar a verdade. Nunca forçar uma pessoa a aceitar a mensagem do evangelho. Quando Jesus disse, ide e pregai a toda criatura, aí no versículo seguinte ele diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aceitar ou não é uma decisão individual. E essa decisão não é o evangelizador que toma pela pessoa, não é o pregador, é cada pessoa que deve tomar a decisão de aceitar ou não aceitar. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu glorifico o nome de Jesus por aqueles que ouvem e crê, por aqueles que ouvem e crê, e lamento por aqueles que ouvem e não crê. Esta visão de Cristo, esta prioridade de Cristo e essa paixão de Cristo levou ele à cruz. Mas quais são as razões verdadeiras da sua morte? Quais são as razões verdadeiras da sua morte? O que significa a morte dele? A morte de Cristo significa a nossa redenção. Então isto significa dizer que a sua visão, a sua prioridade e a sua paixão era a nossa redenção. Pois isto o levou à morte, e a sua morte significa a nossa redenção, a nossa transformação, a nossa libertação, a nossa salvação. Aleluia. Aleluia, você pode glorificar o nome dele. Então veja bem, a razão verdadeira da sua morte, a nossa redenção. As circunstâncias históricas da sua morte, um processo ilegal. Porque a sua morte foi ilegal. Ilegal porque ele morreu como um criminoso, no meio de dois malfeitores. Queriam que a sociedade da época engolisse que ele estava morrendo licitamente. Mas não. As circunstâncias históricas da sua morte foi um processo ilegal.
as circunstâncias pessoais da sua morte, aflição, dores, torturas sem igual. Pois ele foi afligido, ele sofreu dores como ninguém, e ele foi torturado como ninguém foi. Foram as circunstâncias pessoais da sua morte. Agora, os efeitos permanentes da sua morte. Os efeitos permanentes da sua morte. Justificação de todo aquele que nele crê. Justificação de todos que nele crê. Aleluia, oh glória, aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Quando ele estava crucificado, e naquele momento agonizante, em que ele dizia: tenho sede, com seu corpo já todo ensanguentado, seu sangue já havia sido derramado totalmente, e ele dizia: tenho sede. Covardemente seus algozes molharam uma esponja em vinagre, colocaram na ponta de uma vara, levaram aquela esponja molhada de vinagre, enfiaram na boca dele. Ele recusou aquilo. Foi exatamente naquele momento, em João no capítulo 19 e no versículo 30. Ali a Bíblia Sagrada diz que ele deu um grito. E qual foi o grito que ele deu? Ele disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Que significa essa expressão? Está consumado. Está consumado significa: estão pagos. Isto significa dizer que a nossa dívida, ele acabara de pagar. Ele acabara de pagar o preço da nossa libertação. Ele acabara de pagar o preço da nossa transformação. Ele disse: está consumado. Está pago o preço da sua liberdade. Está pago a sua dívida que você contraiu com Deus. Está consumado significa, em segundo lugar, está aberto. Está aberto o quê? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, ele diz: o caminho para o Pai. Está aberto o caminho para o Pai. A partir daquele momento, o caminho para Deus estava aberto. Você agora tem acesso a Deus por intermédio dele. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi naquele momento que o caminho foi aberto. Em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, Paulo diz que o acesso ao lar celestial foi aberto naquele momento. Isto significa dizer que não existe qualquer impedimento. Aleluia. Está consumado. Está consumado significa ainda está anulado. Está anulado o quê? Está anulado a nossa condenação.
Aí eu me lembro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo a vontade do Senhor. Xande clama laba xandarai, aleluia. Oh, glória a Deus. Portanto, quem crê e for batizado será salvo. Creu, está anulado a sua condenação. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,14, ele disse que a partir daquele momento, a sentença que havia contra nós ficou anulada. Está consumado. Está consumado significa ainda está vencido. Ouça isso. Está vencido. Quem é que está vencido? O arqui-inimigo de Deus. O arqui-adversário de Deus está vencido. O Satanás fez de tudo para que ele desistisse da cruz, mas ele não desistiu da cruz. O diabo usou os seus adeptos para bater nele, para machucá-lo, para torturá-lo, para ver se ele desistia da cruz. Porque se ele desistisse da cruz, ai de nós. Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. E quando ele disse está consumado, isto significa também está vencido. Significa dizer que o arqui-inimigo de Deus, adversário de Deus e da igreja, está vencido. Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. O nosso infadigável acusador está vencido. Agora podemos ser vitoriosos. Podemos ser vitoriosos. Você pode ser vitorioso. Você pode ser vitoriosa. Nós podemos ser vitoriosos. Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Cabe agora à igreja dele nesta terra cumprir a sua missão. E a igreja somos nós. Você faz parte da igreja dele. Quem é que faz parte da igreja dele? Quem é? Quem é? Quem é? Levanta a mão e glorifica. Quem é discípulo dele? Quem é discípulo dele? Quem é discípulo dele? Quem é discípulo dele? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.